Hoje é dia 14 de outubro de 2013 e estamos conduzindo a entrevista com o servidor técnico administrativo do Instituto Federal de Goiás, Ernesto Pereira da Silva. Ernesto, você foi estudante aqui do Instituto Federal, não? Sim, fui estudante na antiga Escola Técnica Federal de Goiás, né? Me ingressei no segundo semestre de 1984 e terminei o curso no final do ano de 1988. Fiz o curso de edificações. Naquela época ainda era Escola Técnica Federal de Goiás. Você chegou a atuar na área, nessa área de Sim, você se formou? sim, depois de formado eu atuei 3 anos nessa área. E antes Na mesmo, iniciativa privada? na iniciativa privada eu atuei 3 anos depois de formado. E antes disso também, já como desenhista projetista, na área de projetos de arquitetura e infraestrutura terrestre. E depois de formado, né, fui fiscalizar obras, sempre na área de construção civil, e trabalhei mais 2 anos com projetos de implantação e restauração de rodovias. Aí você teve uma passagem no DNR, foi nesse momento? Sim, a partir no início de 1995, eu passei no concurso para o DNR. Eu já ainda trabalhava com projetos. E entrei no serviço público em 1995, em janeiro, através de um concurso para o DNR, que é o atual DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura. DNR à época se chamava? Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o antigo DNR, né? Órgão que teve muito destaque no período da ditadura militar. Por conta dos investimentos de infraestrutura, né? Sim, e ainda continua sendo por por conta de ser o órgão que atrai e consegue recursos internacionais junto ao BIRD e junto ao BID também para o país. Então ainda continua sendo um órgão com muitos holofotes em cima dele. Até porque também num país continental a demanda por modais é Sim, fundamental, né? também é pertinente dizer isso. Qual foi o ano que você se desloca para a instituição? Sim, aí no ano de 2001, por eu já ter eu estar cursando em nível superior graduação na área de licenciatura, eu achei interessante eu me transferir para um órgão ligado à educação. E como eu já existia uma empatia muito grande, uma identificação grande com a antiga escola técnica, em 2001 ela já era Cefet. Eu escolhi o Cefet na época para mim conseguir uma redistribuição para ele, Então, que foi o que eu consegui em agosto do ano de 2001. Praticamente você, então, vivenciou o primeiro momento após a reconfiguração de Escola Técnica Federal para Centro Federal de Educação Tecnológica. Né? Pode-se afirmar que sim, porque, coincidentemente, eu desembarquei aqui como servidor redistribuído justamente no dia em que deflagrou-se uma greve de 4 meses aqui, cujo momento não se tratava de manifestação apenas por melhorias salariais, mas por questões estruturais e políticas, né, decorrentes, inclusive, dessas transformações de escola técnica para a Cefet, né, e, consequentemente, com a criação de cursos tecnólogos e suas implicâncias, suas consequências. E tudo isso gerou, nessa comunidade, um momento um pouco de ebulição, por conta das novidades, e que foram também pautas dessas assembleias que culminaram nessa greve considerada até muito grande por os padrões daquela época. Você, quando então se transfere para a instituição, você foi lotado em que coordenação ou em que área administrativa da instituição? Quando eu fiz concurso para o DNE, eu fiz concurso para o cargo de agente de serviço de engenharia. Chegando aqui, eu fui lotado na coordenação de registros escolares, atual CORAI,
para trabalhar no horário, no turno noturno, porque nesse horário não tinha nenhum servidor lá. Então, eles era uma questão prioritária, independente do cargo, eles queriam lotar alguém lá para socorrer a demanda, que no período noturno era o período que mais tinha alunos e não tinha um servidor para atender aluno à noite. Então, eu fui para lá e fiquei lá 1 ano. Nesse momento não havia um outro setor, digamos assim, mais compatível com as suas formações? Sem dúvida que havia, né? Porque a gente já tinha uma experiência, o nosso cargo ligado à área de engenharia civil, né? Essa escola é uma instituição que sempre teve essa área, tanto para ministrar quanto para cuidar de suas próprias obras, porque esse campus aqui que a gente está hoje, ele sempre foi um canteiro de obras interminável, né? Então a gente tinha sim, e ainda continua tendo, né, cargos nessa área para ser ocupado e para ser desenvolvido trabalhos de maior relevância e coerência com a formação do servidor. E por que isso não ocorreu com seu deslocamento? Foi uma decisão da então Diretoria de Administração e Planejamento, em conjunto com a Diretoria de Ensino na época, né? Como eles precisavam de servidor administrativo na então Cores, o primeiro que chegou, eles deslocaram para lá, sobretudo porque se tratava de ser para o turno noturno. Isso se deve também, na minha opinião, a um problema de gestão de pessoal, porque a Cores, nessa época, tinha em torno de 7 a 8 servidores pela manhã, mais uns 3 à tarde, e nenhum podia ser deslocado para a noite, porque eles tinham suas limitações pessoais que impediam eles de trabalhar à noite. Cada um com a sua desculpa de que tinha uma atividade fora daqui, naquele horário, que não poderia, então, trabalhar em outro horário. Resumindo, a instituição sempre teve que se adaptar ao servidor, e não o contrário, que seria o correto. O servidor tem que se adaptar à instituição para a qual ele prestou um concurso, e ele deve obrigação de trabalho e horário. Posteriormente, você foi para qual coordenação? Eu fui trabalhar, posterior à Corai, fui trabalhar na gerência de administração e manutenção predial do campus, a atual GAM, gerência de administração e manutenção. Trabalhei por lá 2 anos e meio com a manutenção predial, né, que cuidava da parte física do campus, né, tanto da parte burocrática de contratos de prestação de serviço, quanto a parte estrutural. É mais, resumindo, em acompanhamento dos contratos de vigilância e limpeza e a manutenção da parte física do prédio. Aí, nesse caso, já havia uma certa coerência com o curso técnico que você... Sim, considerando o cargo meu no serviço público, que é técnico de edificações ainda, cargo de nível médio, sim. E em 2002, com o advento da minha graduação em Educação Física, eu fui convidado, posteriormente, no ano de 2006, eu fui convidado para ir para a coordenação de Educação Física, por onde fiquei 11 meses, realizei um trabalho de reestruturação física do local também, e cuidei da parte burocrática da Educação Física, onde fui reconhecido, o meu trabalho lá foi reconhecido por alguns professores, que na época não se sentiam nem motivados a ir para o local de trabalho. Mas como a gente deu uma repaginada no local, isso foi revertido, isso mudou totalmente os ares, né, na educação física, e a gente, na época, teve esse trabalho reconhecido. Mas você terminou ficando pouco tempo lá, não é? A que se deveu? Esse trabalho que eu fiz na educação física, ele foi muito percebido não só pelos professores daquele setor, como também pelos alunos que praticavam a educação física naquele local. E isso teve um destaque que gerou
um pouco de ciúme e despeito de quem coordenava a educação física na época. Então, quando chegava alunos lá querendo informação, em vez de procurar o coordenador, já procurava logo a mim, porque eu tinha informação e eu respondia, e eles pensavam que eu era o coordenador. Só que eu explicava para eles, não, o coordenador não sou eu, você tem que falar com o professor fulano de tal. Mas aí tudo bem. Só que o então coordenador se enciumou, chegou a pensar que eu queria tomar o lugar dele. Sendo que lá nem é permitido um servidor administrativo ocupar cargo de coordenador de área, né? No caso, área de educação física e desportos. E aí houve esse entendimento extremamente equivocado e simplista, né, que culminou com a impossibilidade, com a incompatibilidade de convivência. Foi o momento que, após 11 meses eu estando lá, eu fui para o setor de recursos humanos, no qual estou até hoje, após 7 anos e meio. 7 anos e meio. 7 anos e meio. Eu fui para o setor de recursos humanos, que na então gerência de RH do Cefet, e com a transformação do Cefet em IFG, no caso do Instituto Federal, criou-se uma reitoria no Instituto. E nessa reitoria criou-se uma diretoria de recursos humanos, sediada na reitoria. Como a reitoria ela foi criada para ser separada do campus, criou-se então uma coordenação de RH somente do campus Goiânia. E eu fui convidado para assumir essa coordenação de RH para cuidar de recursos humanos e assistência ao servidor somente do campus Goiânia. Você ocupa essa porque a diretoria de recursos humanos pertence à reitoria e cuida e orienta todos os campos da instituição, ou seja, ela trata diretamente com todas as coordenações de RH dos demais campos. E você está ocupando essa coordenação há quanto tempo? Há 2 anos e meio. Isso ocorreu a coordenação foi criada no dia 1º de abril de 2011. A gente vem construindo ela. Começamos nossa linha muito tacanha, mas hoje já temos uma estrutura bem mais interessante e estamos desenvolvendo as nossas atividades, tentando contemplar ao máximo a expectativa dos servidores, seja administrativos ou docentes, por ser atribuição de recursos humanos e assistência ao servidor. A primeira pergunta que eu te faria nesses já 12 anos, não é? Como servidor aqui da instituição, é a questão da política de pessoal, no sentido de racionalizar, potencializar as qualidades, as capacidades, as competências dos servidores técnicos administrativos. Você tem presenciado se houve um progresso, se houve transformações importantes ou ainda não se materializaram transformações importantes no que tange a essa política de aproveitamento dos servidores nas suas competências, nas suas capacidades dentro da instituição? Quer dizer, há uma política de pessoal que tem se consolidado nessa direção? Olha, é inegável que nos últimos anos a gente percebeu um certo progresso nesse sentido. Mas voltando ao período de quando eu entrei aqui como servidor, o que a gente percebeu logo no início foi uma total desmotivação do servidor administrativo nessa escola, né? E a gente tentando entender a questão, de onde que vinha essa situação, a gente concluiu, sem demora, que a gestão, os dirigentes da instituição, a gente pode afirmar que eles sequer sabiam por onde passa a motivação do serviço público. Isso foi do servidor público, por onde passa. Falando de IFG, né, eu afirmo isso. A gente concluiu na época que os gestores aqui sequer sabiam por onde passava a motivação do servidor público
numa instituição como essa. Isso foi até objeto de trabalho, de pós-graduação. Essa situação foi até campo de pesquisa de uma pós-graduação de uma aluna da UFG. E a gente, sempre atento a essa questão, por ser servidor administrativo, a gente sempre olhou com muita atenção esses aspectos. E a gente vê a gênese desse problema, dessa falta de investimento no servidor, dessa desmotivação, desse adoecimento constante que tinha de servidores aqui nesse campus, justamente por conta dessas políticas, das relações políticas dos dirigentes dessa escola, né? Falta de política, de projeto, de capacitação de servidores. Porém, nos últimos anos, a gente tem visto isso surgir, temos visto o surgimento disso acontecer. Nos últimos anos, mais ou menos de quando para cá? Nos últimos 4 anos, eu tenho percebido isso. A gente, justamente por estar lotado na área de recursos humanos, a gente conseguiu olhar isso com mais profundidade. Nos últimos 4 ou 5 anos tem surgido políticas, sim. Mas nós temos políticas ou temos ações? Nós temos uma política que orienta programas e ações, ou temos eventualmente programas ou eventualmente ações, mas fragmentados, sem uma política consistente, articulando programas e ações? Como que você vê isso? Você respondeu bem sua própria pergunta. É mais ações pontuadas, né, fragmentadas, isoladas, do que uma política já consolidada. Existe uma infinidade de ideias, né, uma infinidade de intenções e até mesmo de projetos, mas que a execução desses projetos não tem acontecido a contento, não tem conseguido abranger todo o quadro de servidores administrativos, né? E o que faz a gente entender também que isso não acontece justamente por algum problema na gestão desse projeto. Não se sabe se na elaboração desse projeto a comunidade foi ouvida, né, como deveria ter sido ouvida, para se estabelecer o rumo desses projetos, e não se sabe também. Mas é justamente aí que eu gostaria de te consultar. Há um processo de escuta, há um processo de escuta dos segmentos que compõem o universo dos servidores técnicos administrativos da instituição. Há um processo de participação efetiva desses servidores técnicos administrativos no debate dos rumos da instituição, sobretudo no que tange à esfera burocrático-administrativa da instituição? Não, eu não acredito que há. Não acredito que há, assim, Existe o processo, mas ele não tem sido eficiente. Existe o processo de escuta, mas é mais por e-mail, por questionário, né, por pesquisa, e não, por exemplo, numa assembleia com todos os servidores, para ouvir, para tomar nota, para dar encaminhamento, para fazer mais de uma assembleia para ouvir os servidores. Algo que, de fato, atraísse os servidores para um momento de comparecimento, né, e de união da classe, da categoria. Isso eu ainda não vi acontecer. Por causa disso, as poucas ações que acontecem de capacitação de pessoal chegam até nós já prontas, né, já consolidadas enquanto oferta de curso, mesmo que seja um curso de capacitação de pequena duração, mas elas já chegam assim, existe tal curso para fazer, quem quer, né? Então, eu acredito que tem como melhorar muito nesse sentido. Então, no seu julgamento, a instituição carece de processos de escuta e de participação com uma proximidade maior. Eu acredito que as ideias e as intenções desses projetos são ótimas. É a execução desses projetos que podem ser melhorada, que vai depender de quem estiver à frente dessa gestão de pessoas
e de quem vai estar à frente da execução desses projetos, tudo isso interfere no resultado final. A instituição, ela tem convivido com processos de reconfiguração institucional, processos de reconfigurações institucionais, eu diria, tanto no que tange aos aspectos acadêmicos, burocráticos, administrativos e assim por diante. Os servidores técnicos administrativos dessa instituição, em sua grande maioria, têm a compreensão dos fatores, dos processos que estão determinando esta reconfiguração institucional. Esses servidores técnico-administrativos têm uma compreensão dos rumos desse processo de reconfiguração institucional em termos de curto, médio e longo prazo, e eles têm tido capacidade de dar conta de fazer as mediações entre o processo de reconfiguração institucional e a atuação no seu setor de trabalho, na sua coordenação, no seu departamento? Eu acredito que, em sua maioria, não. O servidor administrativo, ele, eu particularmente considero uma categoria muito desunida, por vários momentos que a gente precisou se reunir para tratarmos de questões da nossa categoria, a gente não conseguiu fazer isso, né? O campus Goiânia, ele é o campus mais antigo da instituição e, consequentemente, é o que mais tem servidores antigos. Temos servidores de todas as culturas possíveis, de todos os conceitos e definições e visão de serviço público. É o campus que mais tem servidores aposentados e pré-aposentandos, servidores que vai chegando a época de aposentar, diminuir o ritmo de trabalho, não sei se isso é cultural. E, por falar na palavra cultural, é o campus que mais tem servidores com aspectos culturais diferentes, sobretudo quanto à postura no serviço público. Então, pode-se dizer que, na sua maioria, ele não consegue vislumbrar ou perceber o tamanho dessas transformações que têm ocorrido por força da rede, da expansão da rede federal de ensino tecnológico, né, promovida pelo governo federal nos últimos 8 anos. Acredito que a maioria desses servidores não percebeu ainda que isso implica numa mudança de postura dele também, para se adequar aos novos tempos, aos tempos de globalização e tudo mais decorrente dessa expansão da rede, né? E também que o servidor ainda não, nem todos os servidores ainda percebem que ele também é um educador. Em alguma dimensão, todo servidor dessa instituição ele é um educador, cada um na sua dimensão. Ele está inserido no processo educacional. A maioria deles não tem noção da importância disso. Não saberia te dizer qual seria a melhor forma de fazer eles entenderem isso. Talvez uma ação aí mais bem elaborada, né? Inclusive academicamente. Quem sabe? Do ponto de vista da alta gestão, sobretudo da reitoria, você acha, e das diretorias dos campos, você percebe que há uma preocupação e há ações concretas no sentido de proporcionar essa visão de conjunto dessas determinações desses processos, das suas implicações, dos desdobramentos, sobretudo no campo da esfera burocrático-administrativa? Você acha que há uma preocupação e ações muito concretas no sentido dessa transformação dessa percepção? Particularmente, eu acho que não. Na minha visão, particularmente, eu acredito que não. Acredito que exista pessoas dentro da instituição que têm essa preocupação, mas, particularmente, eu ainda não vi isso acontecer, que é ver essas intenções serem convertidas em projetos e esses projetos virem a ser executados o mais rápido possível,
né, consolidando uma grande necessidade dessa instituição, que é fazer com que todos os seus servidores, sejam administrativos ou docentes, adotem e aprendam a ser apaixonados por uma coisa chamada profissionalismo. Nós vivemos no século XXI uma época que não dá mais para pensar em serviço público sem profissionalismo. E nesse aspecto eu acredito que a instituição ainda está muito anã com relação à postura profissional, postura de servidor público, visão de mundo e visão de serviço público. Isso, obviamente, passa por conceitos e penso eu que tudo isso, todos esses problemas que a gente está aqui elencando, tem solução. É uma questão de gestão, na minha opinião. Guardar os meus grandes e possíveis equívocos, né, é o que eu penso. Eu penso também, acredito, que eu gostaria de ver essa instituição que, historicamente, foi comandada, né, por pessoas com formação restrita na área de exatas. Essa instituição ela foi, desde a sua criação, comandada ou por engenheiro ou por arquiteto, que não é difícil de saber que na área de exatas os cursos não têm um foco tão relevante ou tão significativo nas questões de estudo sobre problemas educacionais. Particularmente, então, revelo aqui que eu tenho um sonho de ver essa instituição sendo comandada um dia por alguém formado em educação, especialista em educação, alguém da área de humanas. Quem sabe eu consigo ver isso um dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. No seu julgamento, como que se apresenta as relações sociopolíticas dentro da instituição, sobretudo no que tange à questão democrática? Vivemos numa instituição que se consolidou como instituição democrática, onde a escuta e a participação se materialize no cotidiano da produção e reprodução dessa instituição, ou não vivemos ainda nesse patamar de construção democrática e desafios estão postos? Como que você interpreta essa questão? Olha, é difícil te dizer no todo, porque a gente trabalha restritamente na área administrativa, então a gente não tem como responder isso profundamente sobre a parte acadêmica, né? A área de ensino ela está distante da gente aqui no que diz respeito às rotinas administrativas com que a gente trabalha. Mas falando da parte administrativa, eu não me sinto confortável em dizer que a gente teria que essas relações aqui dentro são democráticas. Porque nós trabalhamos, enquanto coordenação de recursos humanos, subordinados às orientações da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Então, as regras são enviadas para nós, as normas são encaminhadas para nós. Olha, a lei é assim, decidiu-se assim, a reitoria decidiu-se assim, cumpra-se. Então, rarissimamente a gente é ouvido no que diz respeito a alterar, por exemplo, uma rotina administrativa, né? Mesmo porque a coordenação de recursos humanos ela é totalmente operacional. Ela não delibera, mas poderia contribuir muito mais com sugestões ou promover momentos de ouvir a comunidade, levando sugestões para a reitoria, junto à diretoria de recursos humanos, poder ouvir melhor o que a gente tem para dizer com relação a reivindicações, né, direitos, respeitando os deveres, né, do servidor público. Então, eu particularmente não vejo isso acontecendo com a democracia que a gente deseja, né? O que também não estou querendo dizer que existe uma ditadura. Mas muita coisa, sim, simplesmente é encaminhado para a gente apenas em nível do cumpra-se. Certo? Com relação à área acadêmica, eu não sei
seria muito arriscado eu te dizer alguma coisa, porque ficaria pautado apenas em achismo, né? E isso é muito frágil para a gente poder afirmar alguma coisa. Eu gostaria de entrar numa pergunta de encerramento e perguntá-lo numa visão de futuro da instituição, o que você acalenta, o que você gostaria de ver no que tange às relações dos servidores técnicos administrativos no âmbito dessa instituição e da própria construção da instituição e do seu papel social. O que você compreende que poderia, que você idealizaria, que você conceberia como sendo um bom caminho para a construção futuro dessa instituição? Olha, eu acredito que a relação entre gestores e seus respectivos subordinados é que tem que melhorar o máximo possível. Se essa relação ela acabar com a distância, ou seja, se desde o reitor e seus pró-reitores se aproximarem mais dos campos, no caso, tudo vai poder melhorar. A partir do momento que eles tiverem o feedback do servidor, de que o servidor idealiza ou planeja, ou que tipo de visão ele tem desse serviço público, e quem sabe conseguir afinar a visão de serviço público, eu acredito que muita coisa pode melhorar no futuro, inclusive próximo, né? Então, a distância entre reitoria e campus é que tem que ser diminuída. Os pró-reitores poderiam, penso eu, no sentido que você me perguntou, os pró-reitores poderiam sair mais de seus respectivos gabinetes e visitar mais os campos, ter mais contato pessoal com os servidores, para ver se eles conseguem perceber alguma coisa e que isso possa vir a fomentar as ideias deles, a alterar, quem sabe alterar suas intenções, seja com servidores administrativos ou docentes. Então, eu acredito que o aprimoramento das relações entre gestores e servidores é um bom começo, é um grande caminho, pelo que eu percebo aqui nessa escola. E que instituição é essa que você gostaria de ver construída? Como assim? Que instituto é esse, que instituição é esta que você gostaria de ver no futuro? A instituição em que eu trabalho há tantos anos, né? E a gente percebe que existe hoje uma gestão, ou pelo menos existiu até pouco tempo atrás, uma gestão muito passional, muito centralizadora. Não é possível que está todo mundo falando uma coisa errada e só uma pessoa está certa. Todo mundo diz que essa foi uma gestão nos últimos anos muito centralizadora. A instituição que eu desejo é essa, uma instituição pautada por humanidade. A expressão humanidade, ela cabe em qualquer tipo de gestão, em qualquer órgão público desse país. Se você faz uma gestão com humanidade, você colhe bons frutos disso. E fazer uma questão com humanidade não é ser apenas humilde ou bondoso, não. É ser profissional, é ser justo. Se essas coisas forem abraçadas dessa forma, eu acredito que a gente vai, quem sabe no futuro próximo, ter uma instituição um pouco mais próxima do ideal, né? Repito, fazer uma gestão com humanidade. E aí, o conceito de humanidade que cada um carrega fica no ar.